Professor, analicemos agora, né, o exercício número 4 dessa lista de exercícios propostas na aula número 11. E a pergunta era exercício, será que existe uma função f tal que todo par da função, né, todo par ordenado que esteja na função, satisfaça que a distância desses pares a esse par ordenado com essas entradas, 0 e 1/4, é igual à distância desses pares à linha L, sendo L a recta da equação cartesiana y igual a menos 1/4. Explique a sua resposta. Então, a ideia seria, será que existe uma função f tal que isso aqui se tenha? Para os pares de f? Para todo par de f? Então, vamos lá. Você tem que entender o que está sendo pedido nesse caso aí. Eu vou te mostrar a GeoGebra, né? E vamos lá. Então, o ponto P, né? Eu chamei o ponto P, o par do plano com essas entradas. E a recta L é uma recta paralela ao eixo X, né? Que passa pelo número menos 1/4, ou pelo ponto de coordenadas 0 menos 1/4. Beleza? E eu vou te mostrar um objeto. Ah, antes disso, né? Vou falar o seguinte. Eu vou colocar o problema aqui. Será que existe uma função f tal que? Será que existe f tal que para todo par ordenado que está em f, isso aqui vale? Isso aqui vale? Para tu entender isso, né, tu vai ter que lembrar de tu cursinho de matemática básica, especificamente do curso de geometria analítica, para lembrar certas coisas. Primeiro, como que se encontra, né, a distância entre dois pontos, entre dois pares entre dois pares ordenados do plano, né? Pares, bom, están no plano. Digamos que P y Q son puntos distintos, ¿no? Entonces, si P y Q son puntos distintos, siempre existe un segmento de recta que os liga. Ese segmento de recta ele está sobre la recta que pasa por P y pasa por Q. Lembra que por dos puntos distintos pasa una única línea. Por ese punto P y por ese punto Q pasa una línea que os liga. Ahora, el segmento de recta que liga P con Q, ele tem un tamaño, né? O tamanho desse segmento de recta é o que se diz a distância entre P e Q. Como que se calcula essa distância? O que é o tamanho do segmento de recta PQ? Isso aqui, segmento de recta que liga P com Q. Isso aqui seria o tamanho do segmento. Bom, tu faz uma operação. Tu pega a raiz quadrada da suma dos quadrados de duas diferenças. Qual é essa diferença? Ah, tu pega a primeira entrada aqui e resta da primeira entrada desse cara aqui. E a essa diferença tu pega o quadrado. Agora, suma, que coisa? A diferença da segunda entrada desse cara aqui com essa entrada aqui. Essa diferença tu pega o quadrado. Agora tu sumas, né, os quadrados dessa diferença, esse número, e pega a raiz quadrada. Então, esse número representa que o tamanho do segmento de recta que liga P com Q. Se P e Q forem iguais, então, nesse caso, não há um segmento e nós dizemos, né, que a distância é 0. Beleza. Agora, digamos que tu tem aqui um pontinho, digamos aqui, XY. XY. Digamos que tu tem um par ordenado qualquer, que não está numa linha dada. Então, aqui, digamos, um ponto aqui no plano, aqui outro ponto. Por esses dois pontos passa uma única linha, que é o que está sendo desenhado aqui, né? Essa linha aqui. Pega um ponto por fora dessa linha, né? E eu quero definir uma coisa que se chama de a distância desse ponto à linha. O que é isso? Bom, a ideia é que existe um ponto sobre essa linha que está, que é o ponto da linha que está a menor distância desse par aqui. Sempre existe, o sea, dado um ponto por fora de uma linha dada,
Siempre existe un punto da linha que está a menor distancia desse ponto quando se compara com os demais pontos da linha. Beleza? Então vamos chamar que essa linha aqui é L. Vamos chamar L. Pronto, essa linha é L. Eu pego um ponto, uma linha L, e eu quero saber a distância desse ponto a L. Como que tu acha essa distância? Bom, tu vai desenhar um segmento perpendicular descendo do ponto até encontrar ele. Pá! Esse ponto aqui é o pé dessa perpendicular. Se tu soubesse quem é esse ponto, então tu calcula o tamanho desse segmento. E o tamanho desse segmento te daria a distância do ponto à linha. Ou seja, esse pontinho aqui é o ponto de L que está mais perto desse ponto aqui quando se compara com os demais pontos da linha. Isso aí se faz num curso básico de geometria analítica. Então, você tem que entender essa parte aqui, você tem que entender essa parte aqui. Com isso tudo, né, você tem que desenvolver o exercício que se propõe. Beleza, então vamos fazer alguns testes a modo a modo pedagógico. Pronto. Então eu te pergunto, esse objeto que eu desenhei aí, que passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, funciona? Se funciona, então vamos fazer o seguinte. Ó, pega um ponto aqui. Pega um ponto aqui. Esse ponto é um ponto desse objeto que se desenhou. Agora eu calculo a distância desse pontinho, né? O GeoGebra me disse que tem essas coordenadas aqui. Beleza? E eu já fiz as contas, eu por isso não te mostrei isso aqui, mas eu fiz as contas. Aliás, foi o GeoGebra que fez. Quando tu calcula o comprimento desse segmento aqui, é 0,42, e a distância desse ponto à linha é 0,48. Então, esse segmento aqui não tem o mesmo tamanho que esse segmento aqui, portanto, esse objeto que se desenhou não satisfaz a condição. Por quê? Porque existe pelo menos um ponto que não satisfaz aquela condição. Vamos ver se existe algum ponto que sim a satisfaz. Opa! Esse ponto aí parece que sim, esse ponto vermelhinho. Se eu calculo a distância desse pontinho ao ponto P, então esse segmento de recta tem comprimento de 0,28 unidades. E a distância desse ponto à linha é de 0,28, então os segmentos têm o mesmo comprimento. Beleza, está valendo, mas infelizmente existem pontos desse objeto que não satisfazem a condição, né? Então esse objeto não é... Ah, e se eu mudo o objeto? Não, também não, olha aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. A distância desse ponto que está no objeto, o ponto P, 0,37 unidades. E a distância desse ponto à linha é 0,24, então não. Esse objeto não é um objeto que funciona. Será que há um objeto que funciona? Há um objeto que funciona. Olha só, vou te mostrar. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te mostrar que há uma dificuldade nesse exercício. Olha aqui, ó. Todo par que está num objeto azul parece que satisfaz a condição. Olha. Não, parece. Mas há uma dificuldade. Esse objeto azul, o que é, né? O que é esse objeto azul? Que objeto é esse? Aliás, eu não consigo, pela limitação da tela do computador, tu só consegue enxergar isso aqui. Qual é o comportamento desse objeto para lugares onde eu não consigo enxergar, né? Então,
a abordagem desse exercício tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E, infelizmente, um exercício, né, que vai tirar um pouquinho do teu tempo. Vou no papel, né? Vou no papel. E num desses vídeos, né, a ideia era a seguinte, ó. Vou te perguntar isso aqui, ó. Será que existe f função? Será que existe uma função f? Tá o quê? Todo par ordenado, todo par ordenado, XY, en F, satisfaz que distancia de XY a ser un cuarto é igual a distancia de XY a recta L. Vamos a llamar esa condición de condición estrella. Entonces tú dices, oh, pelo menos há um par ordenado que satisfaça essa condição. Oh, eu vou te mostrar qual par ordenado satisfaz essa condição. 0, 0. Digamos que essa aqui seja a linha L. La línea que pasa por menos un cuarto. Esa línea L. O eixo X, né? E digamos que esse aqui, esse pontinho aqui, digamos que é o ponto P, é o ponto de coordenada 0, un cuarto. Beleza? Então, se tu mede a distância de 0, 0 a P, te dá um quarto. Agora, se eu desse um segmento de recta de 0 a linha, o P dessa perpendicular é o ponto de coordenada 0 menos un cuarto. Y cuando tú calculas el tamaño de ese segmento, te da un cuarto. Y por tanto, 0, 0, ¿no? Es un par que satisface esa condición. ¿no? Entonces, 0, 0 sería un elemento de cierta función f que tenga esas propiedades. ¿no? O sea, que los elementos, los pares de esa función satisfacen a condición estrella. ¿Mas será que hay elementos? ¿Será que hay más elementos? Entonces, puede probar que si supomos, aliás, pode-se provar que si supomos que tal función existe, que tal f existe, então todo par x, x barra y barra en f que satisfaz estrela também deve satisfazer que ou deve cumprir, cumpre que puede probar que si supomos que tal f existe, então todo par que satisfaz estrela também é tal que é tal que, ou seja, todo par XY em F é uma solução de uma
equación en dos variables da equación, melhor. Da equação. Então, infelizmente, para tu poder enxergar isso aí, para tu saber isso aí, tu vai ter que fazer umas contas. Aí é que está, aí é que onde que mora o diabo, né? Tu vai ter que fazer umas contas para tu perceber que isso é verdade. Porque eu estou supondo aqui que se esse objeto F existe, então, se esse objeto existe, que eu não sei como é que ele é, mas eu estou falando é que, bom, se esse objeto existe, todo elemento desse objeto é tal que quê? Quando eu coloco essas cicatrizes aí, estou falando que os segmentos, o sea, quando eu coloco essa linha, essa pequena linha, que chamo de cicatriz, sobre o segmento, né? Estou falando que esse segmento aqui e esse aqui tem o mesmo tamanho. Então, digamos que tu supõe que uma tal F existe, no sentido de que todo par de F satisfaz aquela condição estrela, né? Ou seja, aquela condição é essa aqui. Si tú pegas un par cualquiera en F que satisface esa condición aquí, ese par también debe ser solución de una ecuación cuadrática, una ecuación que tiene esa cara aquí. Esa ecuación aquí es una ecuación en dos variables y se dice que es de grado 2 porque el mayor exponente que aparece en las variables es 2. Entonces, todo par que estiver en F y que satisface la condición estrella también es una solución de una ecuación en dos variables. Y recíprocamente. Toda solución XY de esa ecuación debe satisfacer a condición estrela. O que tú concluirías sabiendo eso? Ah, que pontos de F satisfacen una condición geométrica. ¿Cuál condición? Olha, esos puntos equidistan de un punto fixo P y de una línea. Beleza? Entonces, todo punto que está en F, él equidista de un punto fixo y de una línea, esa línea L, ¿no? Más ainda, esos puntos también tienen una condición algébrica. ¿Cuál condición? Ah, a condición es que un par ordenado que satisfaz a condición estrela es tal que a segunda entrada sempre é o quadrado da primeira. Beleza? Em outras palavras, o quadrado, a segunda entrada menos o quadrado da segunda é igual a zero. Se tu sabe isso, tu pode construir uma função, né, que satisfaça as condições do problema. Então, defina a função f de r sobre 0 mais infinito como sendo a função que para todo par ordenado XY en ela tem esse que y igual a f de x igual a x quadrado. Pronto. Essa função x quadrado, olha aqui,
Yo podría ter comenzado así o exercicio. O domínio. Pá, aqui entrou, pá, aqui cuspiu a imagem, x quadrado. Então, o que faz a função? Ah, a função pega cada x real, transforma em x quadrado, ou seja, pega x e faz x vezes x. Beleza? Mas, o que é isso? É a função que faz isso. Pega um real e transforma-lo em su quadrado. Beleza? Mas, pares que estejam nessa função, pares coordenados que estejam nessa função, ou seja, se xy está em f, quer dizer que quê? Que a segunda entrada desse par é o quadrado da primeira. Beleza? E além do mais, pares que estejam em f, né, tem a propriedade de que esses pares equidistam de um ponto fixado P de coordenadas 0, 1 quarto, e de uma recta L, né, que passa pelo ponto 0 menos 1 quarto, né? E em matemática, especificamente em geometria analítica, né, tu aprendes que F é de fato um objeto que se chama de parábola, que eu vou tentar aqui desenhar. Beleza? É esse objeto. Então, a representação geométrica de F é esse objeto verde aí, né? Que tem um nome matemático que se chama de parábola. Então, essa parábola aí, né? É a função. A parábola é a função. Mas agora tu me disse, né? Qual é a relação de cada par ordenado que está na figura verde? Esse aqui é um par ordenado que não está na figura. Mas se o par ordenado estiver na figura, tu estás dizendo para mim que há uma relação entre a segunda e a primeira entrada de um par que nela esteja. Qual é? A segunda entrada de um par que estiver no objeto verde é o quadrado da primeira entrada. Beleza? A pergunta é, agora, será que toda parábola é a representação geométrica de uma função? Será que toda parábola é a representação geométrica de uma função? Aí tu pensa um pouco, né? E me responde. Pensa e tu dices, cara, será que toda parábola é a representação geométrica de uma função? Então pensa aí e responda. Obrigado.